Boa noite, pessoal. Léo, acho que a gente já pode começar. O que você acha? Beleza, vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Alguns aqui, eu já vi alguns nomes conhecidos aqui no chat, eu conheço alguns de vocês, mas para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Ferreira. Dá certo trabalho na Microsoft hoje, já tem mais ou menos uns 4 anos que eu trabalho na Microsoft. E a ideia aqui, a convite do pessoal do CREA Júnior de Minas, foi trazer um pouquinho para vocês aqui informações sobre engenharia e cloud, computação e como que isso está, né, se misturando e se relacionando no mercado de hoje, e principalmente no mercado das indústrias, né. Então, a ideia aqui é um bate-papo aberto, né, devido ao número de pessoas, a gente consegue até, caso alguém tenha uma dúvida, tenha um comentário, pode interromper no microfone e fazer a sua pergunta à vontade, que a gente responde aqui ao vivo, na hora, tá? Então, fique à vontade para interagir. E só reforçando aqui um pouquinho, então, deixa eu me apresentar para vocês, tá certo? Vamos lá. Então, como eu comentei, meu nome é Leonardo Ferreira e eu sou um Partner Technology Strategist. É isso mesmo, pessoal, né? É um nome em inglês mesmo. Na Microsoft, os cargos têm essa mania de puxar os nomes americanos lá de fora, né? Tenho 31 anos de idade, né? Mais ou menos aí, quase 4 anos de Microsoft. Eu sou formado aqui do Cefet de Minas, aqui, Campo 5 de Divinópolis, tá? Em 2013. E um MBA ali em gestão de projeto pela FIAP São Paulo. Tá certo? Aqui eu coloquei uns detalhezinhos para vocês aqui, que conhecimento nunca é demais, né? Então, a cultura da nossa empresa sempre está puxando aprendizado, certificado, conhecimento. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês também mais para frente, tá? Mas o papo de hoje aqui é o quê? Né? Dados, nuvem, mercado conectado, um pouquinho de IoT, o que que é, como que a Microsoft trabalha com isso, e algumas indústrias, né, de manufatura, varejo, energia, e como que a gente visualiza esses dados para tomar decisão, né? Geralmente a gente utiliza gráficos e relatórios e reportes. Então, afinal de contas, como que o mundo de cloud se relaciona com o mundo de engenharia, né? Então, como a gente está falando aqui com a grande parte de engenheiros, né? Como que vocês podem utilizar de tecnologias como cloud, Microsoft, para poder acelerar os negócios das indústrias que vocês forem trabalhar e até mesmo os seus negócios? Por quê? Eu não sei se todos sabem, mais ou menos ali em meados de 2015, a Microsoft mudou a sua missão. No passado, a gente tinha uma missão bem engraçada como empresa, né? Um computador em cada mesa e em cada casa no mundo. Então, olha a missão nossa, colocar um computador na casa de todo mundo ao redor do planeta. Isso mudou, porque hoje em dia um computador não quer dizer muita coisa, né? Nós temos devices, smartphones, tablets, wearables, né, pulseiras, fits e tudo mais. Então, temos computador para todos os lados. Então, a gente mudou a missão nossa para empoderar não só pessoas, mas também organizações no mundo. E como assim empoderar? Para quem não conhece, esse é Satya Nadella, o atual presidente da Microsoft. Então, muita gente não sabe que não é mais Bill Gates, tá certo, pessoal? Não é mais Steve Ballmer. Então, nós já passamos por algumas presidências ali. Hoje está o Satya Nadella, o indiano, e esse cara revolucionou a Microsoft. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês que Microsoft não é só aquela empresa de Windows, né, de Teams, não, pessoal. Tem muita coisa legal que a gente trabalha de tecnologia e pode ajudar vocês nas indústrias. Então, falando um pouquinho aqui de mercado, a gente sabe que o mercado é dinâmico, né? De certa forma, profissões não são eternas. Trouxe aqui algumas figuras clássicas, né? Por exemplo, de uma linha de produção, né? Pode ser que for, deixa eu olhar no céu, certo? Uma linha de produção que é uma profissão onde a gente ainda tem linhas de produções manufaturadas, né? Com pessoas trabalhando manualmente, mas hoje em dia está tudo automatizado na parte robótica. Operadores de elevador, né, telefonistas que ficavam ali conectando e desconectando ramais para você completar uma ligação, e até mesmo datilografia. Então, o mercado é dinâmico, as profissões não são eternas, mas não só as profissões, as organizações também não. Então, alguns exemplos clássicos também. Poxa, o Uber acabou com o modelo de negócio de táxi, né? Como é que a gente, o que aconteceu com a Kodak? Por que a Kodak quebrou, né? A questão de filme para fotografia, CDs, né? CDs já pulou para pendrive, pendrive já pulou para cloud. Então hoje você escuta músicas conectando diretamente na internet. E essa música está rodando aonde? Está rodando em algum data center, em alguma nuvem por aí, cloud. Então as organizações também não são eternas, tá certo? E quando a gente estuda um pouquinho de administração, a gente acaba caindo nesse carinha aqui que é a pirâmide de Maslow, né? Isso muda, né? Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, interação, autoestima, autorrealização. Não, isso não muda. Isso daqui sempre continua com o ser humano. Só que a gente brinca que nos últimos 10, 15 anos, nós acrescentamos alguns pilarzinhos aqui, ó. Por quê? Porque ninguém mais sobrevive sem Wi-Fi e muito menos sem bateria do celular.
Por quê? Porque a gente está conectado o tempo inteiro, seja com smartphone, seja com tablet, seja com computador, desktop, notebook, laptop, dois em um, e por aí vai. Então, o que acontece? No mundo de hoje, nós temos um cenário onde não só a indústria, mas qualquer tipo de negócio, ele tem que trabalhar conectado. Seja pessoas trabalhando em home office, seja dispositivos IoTs conectados, coletando dados a todo momento, é o seu cliente está conectado, ele acessa você por site, por telefone, por WhatsApp, por mensagem SMS, e você tem empresas terceiras que trabalham para um certo tipo de indústria que também tem toda a interação via internet, comunicação em relatórios e sistemas, fora os dispositivos pessoais que acabaram se tornando dispositivos de trabalho. Hoje em dia todo mundo trabalha com smartphone, seja para ler o e-mail, fazer um comentário, comprar um produto. Então a conectividade aumentou muito. E quando a gente fala de conectividade, o mundo inteiro está conectado, né? Seja por redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, mas também sistemas de empresas, sites, e-commerce, que agora na pandemia foi um tema muito acelerado, né? As compras online e tudo mais. Então tudo isso está conectado. E quando isso gera muita informação, né, o que é informação? Informação ela é baseada em um dado. Então, a todo momento, a gente está gerando dado, está consumindo dado, está trabalhando com dado, está utilizando dado para gerar valor financeiro, valor para o negócio, tá certo? Então, tudo gira em torno de dado. Poxa, Léo, mas as empresas novas eu entendo, né? O WhatsApp em cima de dados, Uber já nasceu agora, uma empresa mais recente, utiliza dados, tudo bem, Airbnb e tudo mais, mas e as empresas antigas, o modelo padrão, uma indústria, a padaria da esquina, a farmácia, todos utilizam dados, né? Se você chegou no estabelecimento e passou aquele leitor de código de barra ali para poder fazer a sua cobrança, que você fez a sua compra, já está utilizando dados, né? Ele utilizou um dado ali, um código que já determina um preço que está numa price listzinha ali no computador local, ou em um sistema que essa empresa está pagando para fazer administração do estabelecimento, algo desse tipo. Então, todas as empresas acabam se tornando empresas de dados. Não tem como fugir muito, não. Até mesmo a empresa onde a empresa seja você mesmo, né? Os youtubers, os pessoais lá que ficam utilizando o Instagram para se promover e tudo mais, né? Então, é tudo na base de dados. Então, não tem como fugir. Dado é a força vital do trabalho moderno, tá certo? E por quê? Porque dado torna o negócio possível, né? E ele é crucial. E a gente tem até que tomar um certo cuidado, porque se você não proteger seus dados, isso pode se tornar maléfico à empresa e ao negócio. A gente vê muito isso acontecendo no dia a dia de hoje, né? Vazamento de dados, vazamento de informações, esse recente que a gente teve aqui no Brasil com essas questões de CPF e tudo mais, né? Então, temos que tomar cuidado. E até leis jurídicas, né, como a Lei de Proteção de Dados, LGPD, aqui no Brasil, estão nascendo e surgindo para proteger essas informações, seja de pessoas ou seja de empresas, né? A inteligência ali que está por trás do negócio de uma empresa. Falando que todas as empresas são de dados, né? Tudo conectado, todas as empresas são empresas de dados, então aí elas precisam fazer o quê? Analisar esses dados. Um dado, uma tabela de Excel cheia de número, não me quer dizer nada. Eu preciso de alguém com conhecimento do negócio para analisar esses dados e trazer o quê? Insights para dentro de um negócio, para dentro de uma empresa. Então, sem análise, o dado ele é um centro de custo. Você está pagando para armazenar esse dado num lugar e aquilo ali, aquele HD está cheio de informação, que, né? Cheio de dado, na verdade, não é uma informação. Está cheio de dado que não serve para nada. A partir do momento que eu analiso esse dado, eu tenho o poder da informação. Então, empresas que eram comuns se tornam empresas de dados e agora essas empresas têm que analisar os dados. Quando eu começo a elevar isso num patamar de negócio, né, seja nacional, local ou global, as empresas tendem a ter a necessidade de conhecer muito bem o seu negócio e ter ferramentas para analisar os dados que elas possuem. Quanto que eu vendi mês passado, quanto de estoque que a gente ainda tem, quanto de insumo a gente comprou para a próxima remessa, como que está a linha nossa de produção agora na pandemia, qual que é o nosso número de produtividade diário, caiu, diminuiu, compro mais produto ou não. E, às vezes, essas ferramentas conseguem até ver relações que nós, vendo no Excel, por exemplo, não conseguiríamos, né? Porque a gente tem modelos matemáticos que analisam essas informações para a gente. Então, o que acontece? Empresas que eram de dados se tornam empresas de análise de dados e agora ciência de dados. Quando a gente toca no tópico ciência de dados, a gente acaba falando de novidades, de inteligência artificial, termos como machine learning, né? Aprendizado de máquina, que são máquinas que fazem iterações em cima de dados e nos retornam informações, insights.
E as empresas utilizam tanto isso a seu favor que elas precisam utilizar o quê? A cloud. Por quê? Não adianta a gente comprar todo o maquinário para rodar um modelo matemático uma vez por mês. Eu tive que comprar uma mega máquina para poder armazenar toda a informação da minha empresa e rodar ali um relatório uma vez por mês, só que a máquina ela é muito forte. Se ela não for forte, ela não roda meu relatório, mas eu tive que comprar uma máquina e rodo ela uma vez por mês. Na nuvem isso é diferente. Então, a nuvem eu consigo pagar pelo uso de processamento. Então, aí que entra a cloud no mundo de engenharia. Né? Então, os negócios modernos já nascem na nuvem, e os negócios antigos, para poder se aperfeiçoar e evoluir, estão utilizando a nuvem como uma maneira de alavancar as suas análises de dados, os seus negócios, os seus lucros, redução de custos e por aí vai, tá certo? Mas o que é nuvem, né, pessoal? A gente fala de nuvem, cloud, né? iCloud da Apple, cloud da Samsung, do Google e tudo mais. O que é nuvem? Em um conceito básico, nuvem nada mais é do que o armazenamento de dados em servidores. Então, é como se eu enchesse aqui essa salinha que eu estou aqui de servidor, que na verdade é um computador com um processador, memória ali, um HD, um disco rígido, e coloco esse monte de servidor para processar informações, que pode ser um site de um e-commerce, né? Hoje a gente teve um boom de e-commerce, né? Pode ser um sistema que a empresa utiliza para poder analisar a linha de produção, pode ser diversas atividades aqui. Tá, então, mas a nuvem não é só esse maquinário físico. Por quê? Eu trouxe aqui um videozinho, eu acho que vocês não vão ter áudio, mas eu gostaria de mostrar para vocês o que é um data center de verdade. Tá certo? Então, esse aqui é um data center Microsoft. Eu espero que vocês estejam vendo bem a imagem. Esse é um data center real da Microsoft, tá? Então, tem toda uma questão de segurança, até mesmo dos funcionários que acessam esse ambiente. Tá? Então, um data center, sim, é um monte de computador processando alguma coisa? É. Mas quando eu vou falar de nuvem, eu vou chegar um pouquinho no ponto acima disso. Não só processadores e memórias e HDs. A gente tem alguns sabores e tecnologias a mais na camada de serviços que a gente oferece sobre essa nuvem. Então, esse é um data center. O funcionário chega para trabalhar, tem toda uma questão de segurança logo na entrada lá do carro. Vocês vão ver agora, ele passa por uma triagem, tudo analisado por câmera, e isso é real, tá, pessoal? A gente fez um videozinho para divulgar, mas esse é um exemplo real da Microsoft. E vocês vão notar que, além da questão de segurança, né, tem até uma curiosidade. A gente tem a proteção de dados. Você não quer que o dado da sua empresa vaze, né, por exemplo. Então, quando a gente deleta uma máquina virtual, por exemplo, e você não utiliza mais essa máquina, o servidor perde a garantia, a gente vai jogar aquele HD fora, alguém pode recuperar a informação de um HD estragado. Então, até a observação aqui que todos os discos rígidos que já não têm mais garantia são destruídos dentro do próprio data center, porque o dado não pode vazar de maneira nenhuma. E se a gente não fizer isso, a gente não obtém um selo, né, os certificados de segurança globais para data center no mundo. Então, aqui só uma curiosidade para vocês. Deixa eu passar um pouquinho aqui era só para dar um insight, tá? Quando eu pego vários data centers e regiões, que são uma coletânea de data centers como este, e espalho pelo mundo, eu tenho um poder de processamento muito alto, né? Só que a Microsoft, ela utiliza isso não só para você rodar um site, por exemplo, e rodar um sistema na nuvem. Ela coloca estes conceitos aqui. Então, a nuvem nossa, você pode criar uma aplicação e colocar para rodar lá dentro, você pode armazenar backup de informação da sua empresa, você pode manter o seu negócio seguro, e a parte mais legal, ela acelera o uso de inteligência artificial, conexões entre dispositivos, que nós vamos falar aqui hoje, de IoTs, e principalmente a análise de dados para realizar predições e previsões. É aqui que está o segredo, porque se você tiver uma máquina rodando na nuvem por si só, é mais um computador. Como que eu vou acelerar a inteligência artificial com esse computador? É aí que a Microsoft oferece alguns serviços diferenciados. Tá? Então, em cima do nosso data center, da infraestrutura, dos servidores, dos storages, né, com todo o poder de processamento e conexões de rede, nós oferecemos diversos serviços e plataformas pré-construídos para acelerar esse tipo de análise e esse tipo de interação com as indústrias. Vamos falar assim, quase pronto para uso. Obviamente, a gente tem que fazer conexões e customizações para algumas delas. Mas esses são serviços, né? Serviços de armazenamento, serviços de conexão com IoT, que a gente vai explorar aqui um pouquinho, serviços onde você mescla ambientes internos das indústrias com a nuvem. Poxa, Léo, eu trabalho no banco, né? O banco não pode vazar informação do Brasil.
Então, algumas informações têm até que ficar dentro do data center dessa empresa financeira, desse banco, dessa seguradora, que seja. A gente consegue trabalhar com cenários híbridos também. Então, primeira lição aqui, né? Cloud não é mais só infraestrutura, não é só computador rodando, né, em um data center aí escondido aí no mundo. Né? Então, cloud para a Microsoft ela é uma plataforma de nuvem onde a gente tem ferramentas e soluções que visam o quê? Acelerar e otimizar o seu negócio. Então, aquele conceito padrão de nuvem, joga na nuvem, coloca para rodar, acesso a uma máquina virtual daqui, que daqui eu acesso uma informação do outro lado do planeta mais rápido, as famosas VPNs e tudo mais. Então, não é só mais isso, a gente mudou o conceito de nuvem. E quando eu falo de nuvem, em indústria, que é onde os engenheiros mais atuam, não tem como muito fugir disso daqui também não. Né? Por mais que os engenheiros atuam muito na parte de operações, manutenção preditiva, previsão de demanda, otimização, eficiência operacional, otimização de processos, né, gestão de qualidade, segurança, isso tudo está no mundo da engenharia. Mas geralmente, não obrigatoriamente todas, mas a maioria das empresas possui sua área de marketing, sua área de finanças, sua área de RH, sua área de serviços, sua área de vendas. E todas essas áreas e departamentos acabam consumindo informações. Então, não se sintam presos por serem engenheiros a trabalhar diretamente no core business de uma empresa. Eu, por exemplo, quando fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar numa área de TI de uma construtora. Poxa, Léo, mas você não é engenheiro civil, você é engenheiro mecatrônico. Sim, mas eu fui trabalhar numa área de TI de uma construtora. E vou te falar, apliquei muito conhecimento da mecatrônica nessa área de TI, tá? Então, a engenharia tem essa vantagem que você pode passar de uma área para outra e se dá muito bem. Tá? O engenheiro tem ali na sua base de formação alguns conhecimentos, cross areas, que cruzam áreas aí, que te dá esse poder, né, de você até escolher onde você quer atuar, se você quer atuar de fato com mecânica lá na manutenção, ou se você quer atuar na concepção de novos projetos, ou não, eu sou um bom vendedor, né, apesar de ser engenheiro, eu gosto de vender, então eu vendo as peças que a minha empresa fabrica. E isso tudo consome dados. Quando a gente fala de dado, isso não é nada se a gente não visualizar. Então, aqui a gente começa a falar de BI, né, Business Intelligence, inteligência de negócio. Inteligência de negócio, para que isso existe? Para a gente ter insights, tá certo? Tomadas de decisões, a diretoria senta numa manhã de quarta-feira para tomar uma decisão se a empresa vai ou não vai, se compra ou não compra, se vende ou não vende, se dobra a capacidade, né, se troca a equipe de trabalho ou não, baseado em informação. E eles veem normalmente isso através de quê? Relatórios. Então, o relatório é a primeira caixinha aqui, ó, o que aconteceu? Aconteceu uma situação, né? Esse dado me dá uma informação e eu sei o que aconteceu baseado numa informação. O motor queimou, o motor parou de funcionar. Então, no relatório eu consigo ver que o motor queimou. Por que o motor queimou? Poxa, peraí. Talvez agora só uma coluninha lá no Excel falando que o motor está queimado, sim ou não me responde essa pergunta. Eu vou ter que ver outras informações de cruzar isso. Isso é análise de dados. O que vai acontecer quando esse motor queima? Se eu não tiver um engenheiro falando que a linha de produção inteira para, se o motor da esteira parar, a gente não sabe o que vai acontecer. E se isso também não tiver no relatório, a diretoria vai ver que o motor queimou e não vai dar importância, mas a linha de produção inteira está parada. Então aqui a gente começa a cruzar informações da área de tecnologia com a área de engenharia. Né? Então o conhecimento de engenharia é muito preciso aqui, é muito necessário nesse cruzamento de informações. E depois que isso tudo aconteceu, o que eu vou fazer para evitar isso no futuro? Como que eu posso prever que o motor vai queimar? Aí eu tenho um insight. Então, o primeiro pilarzinho aqui, relatório, a Microsoft tem uma ferramenta muito legal, muito comum, disseminada no mundo, chamada Power BI, né? Power Business Intelligence. Né? Então, a inteligência de negócio é empoderada, de certa forma, né? Até traduzindo ao pé da letra fica bacana. Por quê? Porque a gente obtém dados de diversas fontes, seja um Excel, seja uma tabela da linha de produção, seja um pedido de venda, seja uma informação que está num site de um fornecedor da nossa empresa, seja uma informação que venha de um dispositivo de IoT que está medindo a temperatura ou a vibração de um motor que está operando na nossa indústria. Tá? Então, a gente obtém dados de diversos locais. Tá? E vocês vão ver aqui com nomes de outras empresas, até concorrentes, Microsoft, Oracle, está aqui no meio, sabe, de certa forma, concorrente no nosso Facebook. Poxa, a gente consegue coletar dados de onde quiser para poder apresentar nesses relatórios. Então, primeira liçãozinha aqui, a fonte de dado, não importa de onde ela vem, nós vamos dar um jeitinho de conectar isso e trazer esse dado para dentro do Power BI, tá certo? E fora isso, a gente consegue ter um poder de análise de dados muito bacana.
É diferente do Excel. O Power BI não é o Excel bonitinho que faz gráfico legal. Ali eu tenho ferramentas que me ajudam a manipular essas informações de maneira mais ágil e mais rápida. Você fazer um Excel, montar uma dinâmica, colocar um gráfico lá de venda para uma diretoria é algo legal, bonito de se fazer e simples, quando você não tem uma planilha de milhões de linhas, né, milhões de colunas e milhões de variáveis. Então, isso começa a ficar um pouco difícil de fazer no dia a dia. É isso que nasceu o Power BI. Então, sim, tem um pouquinho ali de Excel no Power BI, tá, pessoal? Por isso que ele é bem amigável de usar. E no final, vou passar aqui para vocês que todo treinamento e curso para aprender a trabalhar com essa ferramenta é gratuito. A Microsoft abriu todos os treinamentos de todas as ferramentas dela para o mundo como um todo, tá certo? E a visualização, que essa é a parte legal. A gente cria aqui reportes interativos. Então, só, em vez de ser aquele relatório lá estático do Excel, no Power BI você consegue, eu dou um duplo clique, eu filtro automaticamente, ele já me puxa um outro relatório. Quando eu clico na linha de baixo, ele atualiza o relatório, as tabelinhas de cima. Então, ele fica um relatório mais o quê? Dinâmico, tá certo? E eu posso colocar esse relatório onde eu quiser. Eu posso tanto publicar isso para alguém acessar da web, eu posso publicar isso para o pessoal acessar via smartphone. A diretoria, geralmente, a diretoria adora isso, né? Já abre pelo smartphone, o que vendeu, o que não vendeu, já toma as decisões ali no café da manhã, tá certo? E você pode publicar isso só internamente. Dependendo do nível de hierarquia do funcionário na empresa, ele tem acesso ou não a alguma informação específica desses dados. E você consegue até mesmo fazer perguntas para o Power BI, usando perguntas e respostas. Ele entende as perguntas e já te traz uma informação, obviamente, desde que essa informação esteja na base de dados, né? Por exemplo, qual foi o número máximo de venda em janeiro do ano passado? Ele entende isso de certa forma, tá? Traduz e volta para você com a informação. Então, esse tipo de tecnologia já existe e é muito utilizado. E colaboração. Por que colaboração? A ideia é que várias pessoas possam fazer os seus reportes. Então, existe uma outra maneira de também de dar poder para os funcionários, que é, poxa, é legal a empresa ter os reportes dela padrão, mas, poxa, cada pessoa gosta de ter o seu reporte, a sua análise de uma maneira individual. Então, por que não eu preparar aqui um ambiente onde eu disponibilizo dados meio que pré-trabalhados para cada um fazer o seu relatório? Né? Às vezes eu vou fazer um relatório de instalação, de gateway, eu sou um gerente, eu coordeno uma cidade, eu faço de uma maneira, eu vejo os números de uma maneira, outra pessoa pode ver de outra maneira. Então, aqui que a gente usa para poder colaborar, tá certo? E vocês podem se perguntar, Léo, que tipo de dado a gente pode colocar ali dentro? Aqui está exemplificado alguns exemplos, né? Então, a gente tem do clássico CSV do Excel, bancos de dados, seja Oracle, seja Microsoft, conectando com outras clouds, serviços online. E vocês, poxa, Léo, mas cadê aí o IoT que você comentou, né? Como que eu puxo um dado de um IoT? O IoT conecta direto no Power BI, já sai o relatório lá medindo a temperatura, como é que isso funciona? Não, porque, na verdade, o conceito de IoT, eu tenho, né, a internet das coisas. Eu tenho alguma coisa que se conecta na internet. E essa coisa pode ter um sensor, e ela pode medir ou não algum indicador, né, alguma medição analógica, transformar isso em digital e jogar isso para o mundo da internet. A partir do momento que eu tenho um dispositivo desse, né, a gente brinca que a Microsoft ela entra no mundo da IoT a partir do momento que a informação virou um bit. Né, a partir do momento que eu tenho zeros e uns, sair do modelo analógico para o modelo digital, a gente consegue brincar. Como? Eu faço uma conexão desse dispositivo com a cloud Microsoft através de internet, levo esses dados para a cloud e de lá eu posso levar para onde eu quiser e trabalhar como eu quiser, armazenar, replicar, fazer relatórios, dentre outros, tá, pessoal? Então, a ideia aqui do IoT é aproveitar essa conexão desses dispositivos, tá? E trabalhar em cima dos dados que vão ser coletados com esses dispositivos. Eu tenho até aqui um exemplozinho de IoT que eu trouxe para vocês. Na sequência, eu vou fazer uma demozinha aqui, eu vou mostrar para vocês, tá ok? O que seria uma arquitetura de referência? Não se atentem muito aqui às caixinhas, tem muitos nomezinhos aqui específicos do mundo de cloud, para quem é da área de TI já entende um pouco mais. Mas a ideia básica da coisa é pegar dispositivos, conectar em um hub, que a gente chama de IoT Hub, e esse hub conecta com o cloud, ele está dentro do cloud, eu processo o dado e uso até o Power BI para visualizar, se precisar, né, se eu quiser colocar um relatório. E por que isso é importante? Conhecer que a IoT é importante para o trabalho dos engenheiros nas indústrias e nas empresas hoje em dia. Porque está em todo lugar. E não quer dizer que é só indústria, manufatura, é sensor, é chão de fábrica, não.
Por exemplo, a indústria de retail utiliza a IoT muito, mas muito, muito mesmo, seja numa contagem de quantas pessoas entram numa loja através de câmera, seja em dispositivos para saber se o produto acabou ou não naquela prateleira para poder fazer reposição, tá certo? Então, existem diversas maneiras de você utilizar esses dispositivos para empoderar a sua indústria. E aqui algumas previsões, né? 73% de empresas pesquisadas estão investindo em IoT. E nós estamos falando aqui da casa de zettabytes de dados que vão ser criados até 2025, de acordo com o IDC, tá certo? Então, é uma oportunidade que todos os mercados estão utilizando. Por exemplo, o Uber utiliza IoT? Utiliza. Por quê? Porque o smartphone, nesse caso, é um IoT também. Você coletou, você sabe que uma viagem começou, terminou, quanto tempo durou, tá certo? Se a pessoa pagou em dinheiro, se a pessoa pagou em cartão, imagine isso no relatório de quem coordena a operação do Uber. Tá? Então, isso tudo são dispositivos que coletam dados. Uma pulseirinha fitness que você utiliza pode ser utilizado por alguma empresa, dependendo do plano que você adota. Tá? Então, o IoT Hub serve para isso. É uma maneira que a Microsoft enxergou, é um recurso que está na nuvem. Então, olha só, nuvem não é só máquina que tem lá dentro. É um serviço. Eu te dou um serviço onde você traz o seu dispositivo, por exemplo, não sei se vocês estão vendo bem a câmera, como esse daqui, eu estou com um dispositivozinho aqui, um MX Chip. Tá? Aquilo é um dispositivozinho de IoT com conexão na internet. Depois eu vou deixar o link para vocês aí, caso alguém queira se aventurar e fazer algumas demos com esse cara. Então a gente conecta isso e coleta esses dados. E para que a gente faz isso? Porque isso aqui está só simbolizando. Quando você vai numa indústria, né, no mercado, eles já têm sensores. A fábrica deles já tem sensor para tudo quanto é lado. Já tem uma operação. Vocês não vão precisar chegar lá e instalar o sensor de vibração no motor para saber se o motor vai queimar. Lá já tem esse sensor. Mas eles, com poder de processamento local, conseguem fazer todos esses insights que a gente previamente discutiu aqui? Eles têm poder computacional para isso? Poxa, Léo, talvez não. A infraestrutura, os computadores, as máquinas nas indústrias pode ser limitada, e até mais. Às vezes as indústrias têm plantas onde não pega muito bem a internet. Como é que a gente faz isso? Pega de vez em quando, às vezes eu estou falando de um cargueiro, né? Então como é que eu processo, conecto, rodo o modelo? Para isso que existe o IoT Hub da Microsoft. Falando um pouquinho aqui para vocês, deixa eu só mostrar aqui um pouco, deixa eu ligar aqui, ó, e mostrar para vocês esse carinha. Eu espero que esteja dando para ver bem. Deixa eu ver se eu consigo ver a minha imagem aqui, pessoal, para ver se vocês estão enxergando bem. Acho que não. O que eu estou mostrando aqui. Jim, me avisa se vocês estão conseguindo enxergar aqui o que é esse dispositivo, tá? Estou tentando colocar aqui na frente da câmera. Acho que vocês estão conseguindo ver bem aí, certo? Tá dando para ver sim, Léo. Então, o que esse carinha tem? Tem sensores aqui de pressão, temperatura, umidade, vibração, e esse cara está conectado no Power Bank, por exemplo. Ó. Eu ia fazer uma demo mais completinha, mas eu tive que subir um ambiente novo, não vou conseguir fazer tão completinho para vocês, não. Mas esse cara está conectado na alimentação USB, e eu liguei ele no Wi-Fi aqui de casa. Ele tem um Arduinozinho aqui dentro, e ele está coletando dados aqui de temperatura e umidade. Temperatura 24, umidade 70%. Então, o que eu fiz? Eu comecei a brincar com isso, com ferramentas Microsoft. Tá? Então, eu peguei lá, por exemplo, deixa eu abrir aqui o meu portal do Azure, que agora eu vou conectar na nuvem Microsoft. Então, como que a gente conecta nesses data centers na nuvem Microsoft? É através de um portal. A nossa nuvem chama Azure, né? Fica a gosto do freguês aí. Como que a gente se conecta nela? Através de um portal, onde você monta, sobe máquinas virtuais e... Opa, deixa eu ver aqui. Leonardo Formero, Hotmail. Tem que entrar com o Hotmail. Isso. Onde a gente conecta e regula todas as máquinas. E na minha nuvenzinha, aqui no meu portal, eu já tenho alguns equipamentos montados aqui. Ó. Vamos ver, eu tenho alguns recursos aqui de cloud pré-montados. E olha o IoT Hub aqui, ó. IoT Fornero Hub. Então, eu instalei um recurso desse, eu pedi para a Microsoft, eu quero um recurso de IoT Hub para mim, e conectei esse carinha aqui. Tá certo? O que é a minha ideia de fazer com isso? Eu quero gerar um relatório da medição de temperatura aqui de casa. Eu vou deixar esse carinha solto aqui e vai ficar medindo a temperatura daqui de casa em tempo real. Eu não finalizei esse projeto, mas eu consigo mostrar para vocês em tempo real que ele está medindo. Tá? Deixa eu mostrar mais ou menos aqui a temperatura, 25,4 e umidade 67%. Eu tenho aqui deixa eu terminar de inicializar. Eu tenho aqui um comandinho, não precisa ser por comando, tá, pessoal? Isso aqui é só um atalhozinho para poder ver as informações. E mostrar para vocês que funciona. Então, aqui agora, olha lá, ele já conectou no meu dispositivo,
E eu tenho aqui informações de temperatura, 25,7, umidade 69, umidade 67. Se eu fizer algumas brincadeiras aqui, começar a soprar e a falar perto desse sensor de umidade, a tendência é que ele suba lá, já subiu para 70. Então, ou seja, o que é a nossa ideia aqui? Ele está pegando em tempo real. Esses dados eu consigo armazenar numa tabela, num banco de dados, né, num espaço ali na nuvem, e depois disso eu consigo plugar num Power BI e fazer aqueles gráficos bonitos em tempo real. E mais do que isso, eu posso deixar esse cara aqui monitorando o resto da vida, e daqui a 5 anos eu consigo buscar a temperatura do passado e correlacionar. Aí começa a inteligência da coisa, da análise de dados. Poxa, aquele dia o motor queimou, mas sabia que caiu energia, a temperatura estava muito alta e o motor estava vibrando. Então, poxa, toda vez que a temperatura sobe, o motor vibra e o motor vibra muito, ele queima. Eu começo então a fazer previsões. Vou colocar um sensor com limitação, o motor começou a vibrar muito, a temperatura chegou a certo patamar, ó, fica de olho que está propenso a queimar. Ou senão, o motor, quando vibra muito, quer dizer que ele pode estar precisando de uma manutenção, a vida útil dele pode estar acabando. Então, a gente gera o quê? Indicadores, né, de certa forma, uma previsão para você dar manutenção nesse cara, antes que ele queime. Então, esse daqui é a inteligência. Não, mas eu não sou de TI. Eu vou ter que fazer isso aí tudo? Não. Você, às vezes, vai ser o cara que vai pedir esse projeto da indústria. Você, às vezes, vai ser o cara que vai traduzir. Né? Quando a gente vai falar de ambiente industrial, aquela famosa equaçãozinha na época de colégio, né? PV igual a nRT, né? Pressão, volume e temperatura. Muitos de vocês vão lembrar disso. Né? Por você, nunca rezei tanto, para a gente evitar os outros comentários. Então, um engenheiro que entende, né, da engenharia em si, seja ela mecânica, elétrica e por aí vai, ele consegue pegar esse tipo de informação, correlacionar e ajudar um engenheiro de dados, por exemplo, a fazer a coisa acontecer. Então não adianta, ao invés de ser muito bom de TI, se eu não souber de engenharia. Não adianta eu ser muito bom de engenharia se eu não tiver um cara legal para poder manipular esses dados para mim, tá certo? Então essa é mais ou menos a ideia de como funciona o mundo de IoT. Isso pode ser diversos tipos de sensores. Tá? Eu trouxe aqui para vocês até alguma gama de sensores e dispositivos já homologados para trabalhar com a nuvem Microsoft, e são diversos dispositivos. Não é só sensor, tá, pessoal? São câmeras, são sistemas de monitoramento de rede, nós temos diversos produtos. No final da apresentação de hoje, eu vou jogar esses links para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Tá? Então, aqui temos diversos tipos de produto, plaquinhas, processamento local, eu posso ter locais sem internet, que eu pego conexão apenas quando um engenheiro vai lá no local e atualiza aquele software ou coleta os dados. Então, um dispositivo ele não precisa mais estar conectado o tempo todo na internet também não. Poxa, dentro da fábrica eu tenho energia, eu tenho um computador lá dentro. Por que não pegar vários sensores, 30, 40, 50, e pegar os dados desses sensores e jogo no computadorzinho ali local? Esse computadorzinho acumula, uma vez por dia ele conecta com a cloud Microsoft e joga aqueles dados todos. Eu não preciso ficar jogando a todo momento. Às vezes é uma informação que eu não preciso de tempo real. Não, Léo, mas essa daqui é uma informação que eu quero tempo real. Vai para a mesa de operação lá de alto forno. Isso daqui eu preciso monitorar em tempo real e, além disso, armazenar o dado para poder fazer futuras investigações, até mesmo por algumas legislações e tudo mais. Então, esse é o nosso mundo de IoT. Tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Né? É conectar esses dispositivos e puxar dados a todos os momentos, e não só na indústria, né? Igual eu comentei, se a gente tiver dispositivos que conectam dados de saúde, eu até estou usando um aqui hoje para medir pressão e tudo mais, alguns hospitais já utilizam isso, a gente tem alguns casos de sucesso com isso também. Entrando um pouquinho aqui no conceito de arquitetura, a ideia não é mostrar esse monte de caixinhas e nomes complicados, diferentes para vocês, não. É que o conceito é sempre o mesmo. Eu tenho fontes de dados, seja ela qualquer fonte, a internet, o banco de dados da empresa, informações coletadas numa planilha que eu joguei no Excel, ou um IoT, sensores. Eu vou pegar esses dados, eu vou trabalhar em cima desses dados e vou mostrar isso no Power BI, por exemplo. Só que a gente viu que a gente pode acelerar a coisa com o quê? Com a inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? A famosa machine learning, aprendizado da máquina, né? Como que isso funciona? Na verdade, são modelos matemáticos. Aí vocês vão lembrar daquelas aulas de matemática, cálculo numérico, as iterações, vale a pena. Quem trabalha nessa área de inteligência artificial é o dia a dia. Né? Um grande amigo meu que trabalha na área de inteligência artificial da Microsoft tem a formação em matemática, tá certo? E falando um pouquinho de inteligência artificial,
nós temos Ô, produtos Léo, boa prontos. noite. Boa noite. Boa noite, Léo. Franciele, eu sou coordenadora adjunta do CREA Júnior, tudo bem? Tudo bem? Desculpa te interromper, é porque você falou de alto forno aí, eu até já fiquei atiçada Boa. em relação à inovação. Eu queria até te fazer uma pergunta, porque eu sou engenheira de produção e sou estudante de engenharia mecatrônica pelo Cefet aqui de Divinópolis. Opa, show. E Legal. E eu gostava, quando eu formei em engenharia de produção, meu TCC foi voltado para a área de indústria 4.0 em processos produtivos de siderúrgico. Então, o que eu usei? Eu usei um sensoriamento do topo de um alto-forno até o cadinho. E eu queria te perguntar qual tipo de aparelho que eu poderia estar usando na sala de controle, quais desses aí que você apresentou, e que eu já estou até pensando no TCC da mecatrônica, que provavelmente vai ser na área de siderúrgica, porque eu sou apaixonada com essa área. Sim, sim. Quais desses aparelhos que você falou aí dá para me colocar na sala de controle, para me ter controle desse sensoriamento? Se esse tipo de aparelho me dá dados para que eu possa analisar o que está acontecendo dentro do forno ou não? Sim. Olha, para o alto forno, a Microsoft ela não produz o sensor. Só que você vai encontrar o sensor de mercado e todos esses protocolos de comunicação que os sensores atuais já utilizam, então toda a parte de protocolo SCADA, a pessoal da OSIsoft, tudo já tem tecnologia em parceria com a Microsoft. Então a Microsoft, além de ter alguns aparelhos desses como demo, na verdade o nosso grande sacada é ter um mundo open source onde a gente abriu a comunicação para os sensores e equipamentos existentes. Então, quando você entra no mundo, por exemplo, de siderurgia, já existem empresas especialistas na área, que produzem e fabricam sensores. Por exemplo, não adianta colocar uma plaquinha dessa no alto forno, né, pessoal? Isso aqui não vai durar milissegundos lá dentro. Então, tem que ser equipamentos específicos. Essas indústrias, a Microsoft já tem parcerias com essas para poder fazer a comunicação de informação desses caras. Normalmente, quando você coloca um sensor desse em cima de um alto forno, esse dado ele vai ser jogado para algum computador lá dentro dessa indústria. Um sensor, ou um PLC, por exemplo, não precisa ser um computador, né? Às vezes joga no PLCzinho ali, alguns sensores são ligados em PLCs e tudo mais, automações, né? Para fechar, abrir vazão de alguma coisa, de área, entrada de área, por aí vai. Isso Não, comunica mas com a nuvem. O que eu quis dizer não é colocar esse aparelho, sensor seu aí dentro do fone de jeito nenhum, porque não aguenta, vai sumir. Sim. Então, o que eu quis dizer é se eu poderia usar esse aparelho como captador de dados lá na sala de controle. Pode. Na verdade, esse carinha aqui, ele vai medir a temperatura e esses dados na sala de controle. Não faz sentido eu colocar esse cara na sala de controle? Não faz. É mais fácil eu pegar os dados que estão sendo coletados do sensor já da indústria e usar as tecnologias de modelos matemáticos e machine learning da Microsoft para trabalhar esses dados. Que tipo de dados que eu vou cruzar? Pô, lá está medindo temperatura, Léo, lá está medindo temperatura, pressão. Eu não sei que tipo de sensor que a gente utiliza mais ali no alto forno, não é muito minha área, mas temperatura, pressão ali, com certeza. Não, é temperatura, pressão, o vazamento na hora que a injeção injeta o ar. Isso, o fluxo, por aí vai. Lá. Então, esse tipo, porque o que acontece? O engenheiro, hoje, vou falar, poucas siderurgias investem nesse tipo de tecnologia para alto forno. O motivo é investimento, o valor alto, mas isso daqui a um tempo eles vão ter que pensar diferente, porque a 4.0 já está aí, né? A grande sacada, na verdade, hoje provavelmente eles já estão medindo. Porque eles têm operação. Inclusive, hoje eles estão guardando esses dados? Exatamente. A empresa que eu trabalhei, que é a ArcelorMittal, você deve conhecer, sim, já tem. ArcelorMittal. Então, já tem lá em João Molevade, né? Foi a primeira planta a investir nisso. Isso facilita, porque aqui em Divinópolis a gente não tinha isso. E a gente da parte de engenharia sofria demais, porque a gente não sabia o que estava acontecendo dentro do forno. É porque aí você já está chegando num assunto até um pouco mais bacana do que só medir e mostrar. Na verdade, a partir do momento que você chega numa empresa e coloca sensor na empresa como um todo, né? Então agora eu estou medindo tudo, eu sei de tudo que está acontecendo. E mais do que isso, eu coletei isso por alguns anos. Eu sei qual que é, vamos falar assim, como que é o modelo, como que é o comportamento dessa planta, dessa empresa, dessa indústria. Essa planta de alto forno, por exemplo. Aí a gente tem uma tecnologia que chama Digital Twins. Eu não tenho o slide dela aqui não, mas depois eu busco para vocês, que ela é muito interessante. O que é isso, Léo?
você junta tudo. Eu junto o IoT que coletou o dado, eu junto os dados armazenados ao longo do ano, eu utilizo modelos matemáticos otimizados por inteligência artificial e começo a fazer previsões do comportamento futuro. Como assim? Poxa, e se eu souber que um carregamento de minério de ferro vai vir pela metade? Que tipo de ajuste que eu tenho que fazer no alto-forno? Certo. E no caso, isso vai ficar armazenado dentro do servidor? Na nuvem. É aí que está a Ah, ideia. Você não precisa ter localmente. eu tô Você vai chocada. puxar esses dados e a nuvem é justamente para isso. Você não precisa ter o processador local, o servidor local. Você tem que, às vezes você vai usar o processamento durante 2 horas muito pesado, é um modelo muito complexo, e depois nunca mais vai usar. Por que você vai comprar uma super máquina para fazer isso uma vez no mês? Entendi. Você vai, não é o aluguel, né? Você vai paga por uso de um processamento desse na nuvem. A nuvem então, é como se fosse aquele data center, é como se você reservasse uns servidorzinhos lá para você, ele processa os dados, processa o modelo, cospe o modelinho matemático que a gente quer aqui, para a gente aplicar na nossa previsão, e depois mais legal ainda. Então agora eu sei o que vai acontecer quando eu mexo numa variável. Agora, se a sua empresa realmente investiu bacana, você consegue devolver via computador o controle para controlar lá na ponta, no alto-forno, fechar ou abrir. Que hoje então, nem todas são automatizadas dessa maneira. Nem todas, não, nenhuma. Você pode contar nos dedos que são. Então, meu intuito no TCC, quando eu formei, né, foi esse. Sim, eu lembro que no Cefet tinha alguns projetos muito bacanas com isso, de forno, com o Walter. Uma plaquinha dessa serviria, por exemplo, meça a temperatura, veja o que está acontecendo. Você consegue fazer alguma coisa bacana. Você cria um modelo e, baseado nesse modelo, você faz uma previsão que o próprio modelo corrige o que está acontecendo em tempo real. Não, é isso mesmo. Não, muito bacana, muito obrigada. Só que isso se aplica não só para forno. É aí que está a ideia. A Microsoft ela não é especialista numa indústria, ela cria ferramentas que a gente tem outras empresas que acabam atuando conosco. Bacana. Que a gente chama de parceiros. Né? Até na Microsoft eu trabalho gerenciando essas empresas, principalmente as de dados e as de inteligência artificial. Eu sou estrategista de tecnologia para esses caras. Depois eu entro um pouquinho no detalhe. Beleza, aí falando valeu, do tema, viu? Disponha. Quem quiser fazer perguntas aí pode ficar à vontade, pessoal. Falando aqui de inteligência artificial, a gente tem alguns pilares na Microsoft de inteligência artificial, tá certo? Deixa eu voltar aqui no modo apresentação e falar de algumas coisas legais para vocês, de tecnologia que está no nosso dia a dia, né? Serviços cognitivos, visão, né? O discurso, a fala, o idioma. Vocês estão vendo aí que tem uma legenda rolando aqui embaixo, tá vendo, automática? O que é isso? Isso não é do Google Meet, isso não é da plataforma que a gente está utilizando, não. Isso aqui é do PowerPoint, pessoal. O PowerPoint está pegando minha voz e já está jogando aqui direto. A tecnologia Microsoft que pega o discurso, faz a transcrição para texto, e se eu quiser eu posso mudar para aparecer em inglês aqui agora. Já faz a tradução simultânea. Obviamente, não está 100% perfeito, mas a gente consegue ter uma ideia muito boa. Então, isso são serviços cognitivos já pré-fabricados que a Microsoft disponibiliza e você paga por uso, por chamada. Então, por exemplo, um serviço de visão. O que é isso? Imagina que você colocou uma foto de um táxi. Eu consigo gerar um modelo de machine learning, onde eu treinei esse modelinho matemático, os algoritmos, né, de machine learning. Ele pega uma foto, detectou tem grande parte da foto da cor amarela, colocou um quadrinho aqui, essa cor amarela tem uma rodinha, parece o formato do carro. Eu treinei o modelo para isso. E eu classifiquei que nessa imagem tem um táxi. Tá certo? Agora, quando eu aumento um pouquinho a capacidade desse modelo e junto com o que vê o táxi, o ônibus e o ciclista, numa mesma imagem agora, eu estou detectando o quê? Um carro, um ônibus e um ciclista. E quando eu coloco um outro patamar um pouquinho mais acima, eu consigo pegar uma imagem qualquer e falar que nessa imagem eu tenho uma pessoa com um cachorro numa rua. Então, tem modelos matemáticos que analisam imagem, não só imagem, a gente também analisa vídeo, tá? E como todo mundo é curioso, né, a gente não desbloqueia celular através de imagem, Face IDs e tudo mais, a gente também consegue detectar rostos e fazer identificação de pessoas, sentimentos. Imagina que você está num comércio onde você, através da imagem não invasiva de um cliente, que tem que tomar cuidado, aquilo que a gente está filmando no comércio, né, a gente vê se a pessoa está feliz ou não. Tá? E textos dentro de imagem. Aqui é aquela famosa foto do caderno, né? Eu bati uma foto do caderno, poxa, na hora, vou ter que digitar tudo aqui de novo. Não, é a tecnologia chamada de OCR, né? Character Recognition. Então você consegue pegar os textos que estão dentro de uma imagem e colocar isso no formato de texto mesmo, para você utilizar e fazer o que você quiser. Para isso, eu trouxe aqui para vocês
uma demozinha, não reparem minha bagunça aqui do meu desktop. Nesse aplicativozinho aqui, ó, deixa eu apenas desligar aqui minha câmera. Acredito que vai funcionar. Ó, de algumas demonstrações dessas features Microsoft. A gente utiliza isso aqui para mostrar como é que funciona, tá certo? Eu trouxe alguns modelinhos aqui para você. Vou começar analisando algumas imagens, tá? Então, ele tem algumas imagens padrões aqui, né? Então, se eu clicar aqui na submeter a imagem de um cara andando de skate, o modelo matemático que foi treinado para essa API, ele vai reconhecer que tem uma pessoa andando no skate. Então, ó, o homem andando de skate. Mas não é assim simples. Na verdade, ele reconhece o quê? Ele reconhece um skate 100% de que isso aqui é um skate, né? 96% de que isso é uma pessoa. Então, na verdade, por trás aqui é a probabilidade. Então, existem X% de chance de que nessa imagem tem uma pessoa. Existe X% de chance que nessa imagem tem um objeto. Tá certo? A gente pode tentar outra aqui, ó. Vamos pegar uma imagem local, não só do sistema, vamos pegar uma imagem minha aqui que eu tenho. Aí vamos ver alguns de vocês, aí o Diego, alguns amigos que estão no qual vão conhecer. Ó, vamos pegar essa imagem aqui. O que é esse rapaz pescando aqui, ó, que por sinal é meu pai. Vamos ver se o modelo consegue identificar. Opa, uma pessoa sentada numa cadeira segurando uma vara de pesca. Poxa, esse aqui foi bem certeiro. Mas, na verdade, são vários modelos rodando por trás que identificou a pessoa, que identificou lá até o sun hat, o chapéu, a vara de pescar e tudo mais. Eu posso tentar outras imagens, porque esse modelinho aqui nosso aqui é bem completo. Né, vamos pegar aqui uma imagem diferente. Deixa eu pegar aqui, ó, vamos ver. Algumas pessoas do Qualcomm também vão conhecer essas meninas aqui, ó. Tá, o que eu coloquei na foto aqui? Uma guitarra próxima a outra guitarra. Então, identificou que esse formato é uma guitarra. Então, poxa, Léo, muito bacana isso daí, mas, na verdade, para que isso serve? Poxa, imagina se eu treinar um modelo desse, no ambiente de uma indústria pesada, por exemplo, onde eu consigo identificar pessoas, né? E aqui eu consigo identificar pessoas e capacete. Poxa, isso já me deu insight. Então, se eu tiver uma câmera num corredor onde é obrigatório o uso de EPI, eu já consigo agora falar se o cara está usando ou não capacete. Se alguém passar ali sem capacete, eu bato uma foto na hora e depois, no fim do mês, esse carinha vai ter uma conversa ali com o seu gestor. A própria proteção dele. O equipamento de proteção individual é uso obrigatório. A gente não pode brincar com isso. Inclusive, eu vou falar um pouquinho do caso de sucesso que a gente fez com uma empresa de petróleo grande aqui no Brasil, utilizando essas tecnologias, tá? Então lá, few men wearing head hats, tá certo? Vamos pegar outro insight aqui interessante. Ó, vamos pegar aqui só de curiosidade. Passou na rua lá uma motoquinha de entrega de comida. A man and a woman stand next to a motorcycle. Beleza, mas quer ver a parte legal? Na hora que eu vou para análise de texto, opa, eu identifiquei até que tipo de marca esse cara trabalha, né? Se eu identifiquei uma, eu também identifico outra. Eu consigo, se eu tiver acesso à câmera que monitora grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, eu consigo até fazer contagem de que tipo de entregador está passando ali no local. Tá certo? Pessoal, vi aqui que está oscilando, tá? Vocês estão ouvindo bem? Tudo tranquilo, Léo. Beleza. Estamos sim. Então, o que é isso? Um conjunto de ferramentas. Então, vocês podem fazer, na verdade, o que quiser. Essa é a ideia da Microsoft. Ela criou diversas ferramentas e soluções, onde empresas parceiras, especialistas em algumas indústrias, vão criar soluções para o mercado. Então, é aí que entra a parte legal da engenharia. Vamos pegar aqui um outro cenário aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar, por exemplo, isso daqui. Um ambiente de fábrica. Eu consigo monitorar e identificar que isso é um ambiente de fábrica, mas aqui eu posso treinar se a pessoa está usando luva, se a pessoa não está usando luva. E mais do que isso, se eu consigo identificar até o ponto de que o formato de uma guitarra é uma guitarra, eu posso identificar todas as chapas que foram prensadas para fazer determinada peça e ver se tem alguma falha, alguma rebarba através de câmera. E eu estou falando aqui de foto, mas a gente também analisa vídeo, tá certo? Aqui tem algumas outras demos que a gente faz com imagem, que é, de certa forma, interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que, vamos ver, análise de... Deixa eu pegar uma coisinha bacana aqui, ó. De sentimento, que eu falei lá, por exemplo, no mercado de retail, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui é mais legal. Pronto, agora vocês estão me vendo aqui em casa. E
a API já está funcionando, já está detectando o meu rosto, a pessoa, distrações, abertura dos olhos, abertura da boca, né, e se a cabeça está repousada ou não. Léo, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, se eu fechar os olhos e manter os olhos fechados, ele vai detectar a abertura dos olhos. Se eu abrir os olhos, deixar o olho bem esbugalhado assim, abrir os olhos lá. O que eu posso fazer com isso? Um volante não está aqui à toa, né? Sugestivo. Poxa, se eu tiver um monitoramento de um motorista numa frota, eu consigo detectar que esse cara está com sono e virar o modelinho que detectou que o olho fechou um pouquinho, o cara distraiu, pegou um celular, pum, toca um alarme e acorda o cara. Ou senão, antes do acidente, eu tenho essa imagem, eu consigo validar o que de fato aconteceu. É isso que a gente faz? Não, na verdade, a Microsoft ela cria essa tecnologia. Onde nós vamos aplicar no mercado, aí é papel do próprio mercado e dos parceiros que trabalham com a gente. Então, essa é a beleza da coisa. A gente tem diversas outras aqui, tem algumas engraçadas, onde eu posso fazer reconhecimento de pessoas. Neste caso aqui não riam, porque a base de dados treinada nesse modelo é uma base de dados americana, então vai aparecer alguns nomes diferentes aqui dos Estados Unidos e tudo mais, então tem 52% de ser esse ator nem americano, ator britânico aqui em inglês. Obviamente, se eu colocar fotos do Léo aqui nesse modelinho e treinar, eu consigo fazer um reconhecimento facial aos modos do que a gente faz, não 100%, mas aos modos do que a gente faz no smartphone, tá certo? E mais do que isso. Então, baseado naqueles serviços cognitivos que eu comentei com vocês, vamos voltar aqui para a apresentação. Deixa eu voltar lá rapidinho. Só um minutinho, dá um swap aqui. Pronto. Ele se perdeu aqui, não saiu, eu chego lá rapidinho. Baseado naqueles serviços cognitivos, que são vários, a gente consegue turbinar o nosso modelo. Então, por exemplo, eu posso ter uma gravação de uma reunião, e nessa reunião, poxa, eu lembro que alguém comentou que esse cenário na reunião tinha alguma informação assim, que você busca essa informação com a empresa tal. Poxa, como é que a gente vai saber que alguém comentou ou fez esse tipo de comentário numa reunião? Agora, imagina aquela empresa de operadora de telefonia que, por algum motivo, né, elas são obrigadas a gravar todas as partes de comunicação que a gente faz com elas. Né? Não sei se vocês sabem disso, eles são obrigados a reter esses dados, essas informações, tá certo? Então, se eles têm isso gravado, eles têm um texto gravado. Eu acabei de mostrar para vocês aqui que a gente já tem tecnologia que pega o áudio que eu estou falando, transforma em texto e ainda traduz. Então, peraí, eu posso pegar tudo que a gente conversou no telefone e colocar por escrito. Poxa, Léo, isso é legal. E não é só legal, que se eu turbinar um pouco mais com outras iniciativas, com outros modelos, que deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, que seriam na parte de conhecimento, de idioma também, eu consigo analisar o sentimento da conversa. Então, poxa, pega para mim aí aquelas ligações que foram mais difíceis, né, onde rolou um certo estresse por parte do consumidor, e veja como que o nosso operador respondeu. Que tipo de reclamação a gente está tendo? Então, de todas as 30 mil ligações, quantas foram com sentimento negativo, quantas foram com sentimento positivo? Olha o poder de informação que a gente está chegando. E detalhe, as gravações já estavam lá. Eles já tinham que gravar aquilo por questão de órgão regulamentado do governo, por exemplo, que obriga as empresas de telefonia a ter esse banco de dados gravado, por questões processuais. Esse dado estava lá parado, sem uso, sem nenhum poder, sem nenhum valor. A gente conectou uma coisa na outra e falou assim, peraí, eu consigo transcrever, traduzir, analisar sentimento e gerar diversos insights para essa empresa de telefonia, por exemplo. Só que não é só para a empresa de telefonia. Então, um grande recado aqui, né? Não importa a indústria que você trabalha, né? A gente vai ter sempre solução que a gente pode montar esse Lego, né? Essa caixinha que é a cloud Microsoft, para turbinar negócios nessa empresa. Falando aqui do panorama de setor energético, né, que eu comentei que a gente fala um pouquinho do setor de energia, a gente pode atuar desde a geração de energia até a entrega de energia em casa, ainda mais hoje com um novo perfil de consumidor. Como assim? Poxa, no futuro é carro elétrico, é o cara que está gerando energia dentro de casa. Então, dos meus consumidores, quantos estão gerando energia, quantos não estão gerando energia? De repente, até os equipamentos de dentro de casa estão começando a ficar conectados. Só que esse setor energético também depende de transporte, de logística, ele depende de linha de distribuição. Poxa, se eu tenho um modelinho que consegue analisar uma foto, você concorda comigo que eu posso pegar uma foto de uma linha de transmissão visto de cima e detectar se tem algum bicho ali, se tem algum problema? Em vez de colocar um helicóptero para fazer uma vistoria, eu posso sobrevoar com um drone
fazer a gravação do vídeo, o drone volta para casa, submete o vídeo para o Cloud devolve se tem problema ou não. Então, eu começo a fazer alguns projetos que, a princípio, parecem meio bobos, mas que já acontecem no mundo real, né? A gente já tem até irrigação não irrigação, falei errado, quando você joga alguns produtos de agrotóxicos e tudo mais, aquelas coisas de plantações, certo? Pesticidas, através de drone, isso é comum, tá certo? Então, a gente começa a ter ideias, e a gente precisa disso, a gente tem muita tecnologia parada, pronto para usar, só que a gente precisa de ideias. Só que para cada vertical de indústria, a Microsoft já tem algumas ideias específicas. Para a energia, por exemplo, a nossa ideia é o quê? Operar para o futuro. Aqui tem um apelo muito à sustentabilidade, né? Geração de energia, energia limpa. Em contrapartida, como que eu transformo o dia a dia do cara que trabalha lá dentro? Como é que eu faço a vida desse operador das máquinas ficar melhor? Como é que eu aprimoro a criação de novas tecnologias para energia? Ou seja, aqueles P&Ds, né, o desenvolvimento de novo projeto. O cara quer simular se aquele motor vai ser econômico ou não, aquele motor elétrico. Ele simula isso no computador. Ele vai ter que comprar uma máquina? Não, simula na nuvem. Ah, Léo, mas o projeto agora acabou, não precisa mais. Desliga a máquina da nuvem, você pagou só pelo uso. Então, aqui está a palavrinha que eu comentei com vocês, ó, Digital Twins. Então, aqui é aquela ideia, né, de eu replicar o cenário, né, real, medir, modelar, prever o futuro e depois vai fazer até iterações com esse mundo real de maneira automática. Tá? Acelerando um pouquinho aqui, pessoal, não sei como é que a gente está de tempo. Tá? Deixa eu passar aqui para uma demozinha da Schneider Electric com vocês, que também é bem interessante. Deixa eu pegar aqui o nosso... ela está pronta aqui. Só para demonstrar como funcionaria no dia a dia. Tá certo? Deixa eu pegar aqui, clicar direto na Schneider. Deu ruim, eu acho que ele saiu da reunião. Agora ele retorna, galera. Só um minutinho, pessoal. Gente, quaisquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando aqui no chat ou abrir o áudio para estar perguntando, viu? Não precisa ficar tímidos, não. Fica à vontade aí para tirando as dúvidas, fazendo qualquer indagação aí. Voltei, pessoal. Me derrubaram, mas a gente está firme aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Estamos sim. Tivemos um imprevisto de conexão aqui rapidinho, mas estamos de volta, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo. Ela estava como Léo Forné só, não tenho isso. Acho que isso vai dar para entrar. Então, aqui, na verdade, é até uma simulação de quê? De geração de energia, painéis solares. Então, esse aqui seria um dashboard feito em Power BI. Então, você pega um dashboard feito em Power BI e coloca embedded, né? Coloca dentro de um portal, dentro de um site, dentro de uma aplicação, dentro de um produto. Então, a gente chega nesse nível com o Power BI, tá? Ô, Léo, não tá aparecendo sua tela, não. Ele consegue ficar iterativo. Deixa eu... Aqui, poxa, a parte mais bonita vocês não viram, ó. Agora sim. Ok. Agora tá. Então, esse aqui, eu acabei de fazer um login aqui na Schneider. Isso aqui é uma planta de geração de energia, tá certo? Geração de energia solar, né? Então, a gente tem aqui grandes indústrias, fazendas solares, através do mundo, como um todo, e a gente já tem algum indicador, ó, por exemplo, né? Isso aqui é uma demonstração, tá, pessoal? Acho que a gente tem um problema aqui. Poxa, tem um indicador de algum problema ali nessa planta. O que pode ser isso? Isso aqui, na verdade, a gente já tem diversos sensores espalhados na planta que comunicam com servidores locais ou diretamente com a nuvem e esses servidores também com a nuvem. Então, poxa, tem algum problema aqui nas baterias e nos painéis solares aqui. O que eu posso fazer? Aqui já é o que eu comentei mais cedo, aqui é um pouquinho daquele raciocínio de você aumentar a interatividade, né? Vamos dar uma olhada nesse alerta. O que é esse alerta? Poxa, ó, a incidência de luz solar, a radiação solar, né, não está compatível com a absorção, com a carga atual. Então, ou seja, esse painel pode estar sujo, esse painel pode estar com alguma obstrução, tem alguma coisa errada ali.
tá certo? Tem alguma coisa atrapalhando, ela não está perfeitinha a curva, né? Então, eu preciso atuar e resolver esse problema. Poxa, eu não vou apertar um botãozinho aqui e o robozinho vai lá limpar para mim. A gente ainda não está nesse nível, ou estamos, né? Depende de quanto a gente quer investir. Mas eu posso fazer o quê? Aqui do meu centro de operações, eu posso mandar uma notificação para o responsável nessa planta de que está acontecendo alguma coisa específica nesse painel solar específico. E a mesma coisa com a bateria. Ó. Se eu pegar aqui a análise de bateria, a temperatura está sendo um problema. E bateria, quando esquenta, a gente sabe que não é legal, tá certo? Então, a ventilação lá pode estar com alguma falha, ou a bateria pode estar chegando no fim da sua vida útil. Então, o que eu faço? Aqui eu mando uma notificação para essa planta. Então, você começa o quê? A interagir com o mundo real. Então, não é só mais monitorar. Então, eu estou monitorando, tudo aquilo que eu monitorei, eu armazenei, eu estudei, eu fiz uma previsão do comportamento, então eu já sei que aquilo que eu comentei no início do bate-papo, determinada temperatura pode dar problema na bateria. Por que não avisar antes? O meu travou, vocês travaram? Eu tô até mandando mensagem pro Dia aqui, ver Aqui se minha também. internet tinha caído. Pois é, acho que travou. Eu acho que o Léo tá com problema na internet dele lá. Deve tá caindo. Vou guardar, ver se vai entrar mais de novo.
Pessoal, entrei em contato com o Léo aqui, deu problema na internet dele lá, mas ele tá voltando já. Beleza. Ah, voltou o homem. Voltamos. Agora estamos de 4G para poder tentar garantir aqui a conexão. Vamos lá, vocês estão vendo? Vamos ver se vocês conseguem ver minha tela agora. Estamos vendo sim. Beleza. Então aqui eu coloquei alguns casos de sucesso, tá? Eu não sei se até, acho que foi aqui mesmo que a gente parou, certo, Di? Foi isso mesmo. Beleza. Então, os casos de sucesso, e aqui uma parte muito bacana que eu queria compartilhar com todos vocês, que é o seguinte, esse linkzinho aqui, Microsoft Learning, tá, vai nos levar para o nosso portal, onde a Microsoft, basicamente, ela abriu as portas. Aquilo que no passado era treinamento interno, então todas aquelas certificações, Léo, eu quero aprender um pouco mais sobre esse negócio de nuvem, de Azure, né? O que é esse Azure Microsoft, né? O que é a nuvem Microsoft? Como que eu faço para aprender um pouquinho mais sobre isso? Tem algum curso? Tem algum treinamento? Tem. Inclusive, a Microsoft tem esse portal, essa plataforma específica para você fazer um treinamento com o passo a passo dos princípios básicos de cloud. O que é uma máquina virtual? O que não é uma máquina virtual? Inclusive, nesse roteirozinho, que você chega a criar uma máquina virtual em um ambientezinho provisionado aqui específico para quem está fazendo o curso. E você pode ter a opção de logar ou não nessa plataforma. O que é legal a gente fazer o login, né? Você depois continua de onde parou. Você não perde ali o tracking de que você estava fazendo. Só que não só para a nuvem Microsoft, isso daqui é para todos os produtos Microsoft, pessoal. Então, se você, qualquer buscador digitar aí Microsoft Learning, tá? De preferência use o Bing, né? Qualquer buscador utilizar Microsoft Learning, você vai ter diversos cursos e materiais para você fazer treinamento. Então, a gente pode falar aqui de Power BI, nós podemos falar aqui de IoT. Léo, eu quero fazer um projeto com IoT. Eu quero utilizar visuais no Power BI. Como é que eu faço? Poxa, eu nem terminei o cursozinho aqui, ó. Ele me entregou. Então, eu consigo ter treinamentos introdutórios e especialistas. Tem material aqui para quem está no nível certo avançado também. Explicando como que funciona o Power BI, como que eu coloco uma base de dados do Excel e faço um gráfico bacana desse, como é que é essa interação. Então, tudo aquilo que a gente usa, a Microsoft abriu. Então, a Microsoft ela abriu as portas não só para os concorrentes, a gente trabalha com banco de dados da Oracle, a gente trabalha com outros tipos de nuvem que estão ali do outro lado da rua, né, que eu não vou citar nomes aqui, e a gente também dissemina todo o conhecimento, porque a ideia é que quanto mais a gente colabore, as pessoas também possam conhecer a ferramenta, criticar as ferramentas e colaborar para que a gente faça ferramentas melhores, tá? Então, todo o material de conhecimento Microsoft, ele é gratuito, vocês podem acessar essa plataforma de aprendizado, fiquem à vontade. E se vocês se sentirem aptos, vocês podem também tirar as certificações Microsoft, que são muito bem vistas no mercado. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, uma certificação de dados fundamentais. Essa aqui é meio bacana. Vai ensinar o que é um banco de dados, relacional, não relacional, né? O que é um banco de dados rodando na nuvem, o que é SQL Server, o que é NoSQL, o que é um Cosmos DB, temos um novo Microsoft aí no mercado. Então, você consegue fazer toda essa trilha de aprendizado de maneira gratuita. Tem vídeos e tudo mais aqui para vocês aprenderem. E toda a documentação técnica de qualquer serviço ou qualquer produto da Microsoft também é aberto. Fica no nosso famoso Docs. A gente brinca aqui internamente que tudo começa e termina no Docs Microsoft. Se eu pesquisar aqui por IoT Hub, ele vai me
cair na documentação técnica do IoT Hub e eu consigo fazer, vamos pegar a introdução. O que é o IoT Hub, como que eu conecto, como é que eu monto o ambiente de IoT Hub no meu portal do Azure e tudo mais, tá certo? Só para não passar batido, que eu comentei aqui um pouquinho desse cara, essa é a carinha do Power BI, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que depois de eu ter feito essa coleta de dados, trabalhar com dados, inteligência artificial, eu tenho que colocar isso de uma maneira legal para a liderança tomar decisão, porque se isso não foi informação para me tomar decisão, não adiantou de nada. Né? Informação solta não vale. Né? Toda informação tem valor a partir do momento que ela é compartilhada, seja com os decisores ou seja com o resto do mundo. Então, estou abrindo aqui para vocês o Power BI, deixa eu mudar de tela, rapidinho. Ó. Não, tem até um arquivozinho aqui que eu estava trabalhando nele no passado, eu posso mostrar para vocês. Que é esse carinha aqui, certo? Então, por exemplo, eu acho que tem até um projetinho que eu participei de um OpenHack no passado, a gente fez uns gráficos assim, bem simples, tá? Umas tabelinhas, alguns gráficos bem simples, onde você, baseado em diferentes fontes de dados e tabelas, eu consigo fazer relações entre essas, criar novas colunas, por exemplo, se eu não estiver enganado, nessa tabelinha aqui a gente tinha a idade da pessoa, a data de nascimento, nós criamos a coluninha idade, faixa etária, para poder chegar no final a gente ter alguns gráficos, mais ou menos, assim, por faixa etária, né? Quantas pessoas entre 51 e 64 anos e tudo mais, de maneira mais prática. Né? Então, aqui você consegue brincar e modificar os tipos de gráficos e montando o seu painel, né? Seja ele interativo ou não. Depois de terminado, ele ficou um painel de 3 páginas e você pode publicar isso dentro de um site, por exemplo. E isso está sendo alimentado em tempo real. Tem um robozinho que todo dia, de noite, meia-noite, vai lá e puxa o Excel que está naquela banco de dados, ou puxa um dado que está no banco de dados, ou pega os dados que foram acumulados de IoT durante o dia e à noite gera um relatório. É assim que funciona na prática. Tá? Então, a ideia do bate-papo hoje era trazer esse mundo para vocês, que cloud, então, não é só TI. Cloud, então, não é só site. Não é só montar uma máquina lá para hospedar algum programa. Tem a parte mais legal da cloud é esses serviços e essas tecnologias que a gente, principalmente no mundo de engenharia, a gente pode utilizar no nosso dia a dia e fortalecer o nosso trabalho, né? Não só os funcionários, mas como a empresa, aumentando o lucro, reduzindo custos e por aí vai. Hoje, praticamente, o papo era esse. Eu vou deixar aberto aqui para vocês, para tirar dúvidas e tudo mais. Peço desculpas aí a conexão, tá, pessoal? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas e a gente tem um bate-papo aberto, se quiser. Beleza? Cara, isso é uma coisa muito bacana, porque é um raciocínio, é meio lógico e interessante. Então, por exemplo, quando eu monto uma máquina virtual na nuvem, a gente pode estar falando que, quer queira, quer não, essa máquina vai estar rodando em um servidorzinho local lá, em algum data center por aí, né? Eu vou ter um servidor que vai estar simulando essa máquina virtual que a gente está falando aqui agora. E essa, ou senão um storagezinho virtual lá que a gente está falando. Então, um banquinho de dados lá, um backup seu na nuvem. Toda vez que você sobe um recurso na nuvem, né? Então, se eu pegar aqui o meu portal do Azure novamente, toda vez que a gente sobe um recurso na nuvem, quer queira, quer não, esse recurso ele já tem uma duplicidade. Primeiro, ele não vai ser instalado apenas naquela máquina física. Uma máquina que está do lado ali do outro, na outra salinha vai ter a mesma coisa. E, além do mais, essa salinha, além dela ser replicada, esse data center inteiro é replicado, por garantia, por disponibilidade de dados. E caso você ainda queira, você pode replicar a região. Então, olha só, o seu equipamento está replicado localmente dentro daquele data center, no data center que está do lado daquele para compor a região, e se você quiser também, você replica a região inteira para uma região lá do outro lado do mundo. Então, isso é o que a gente chama de disaster recovery, recuperação de desastre. Vamos supor que cai um meteoro naquele data center. O que aconteceu? Poxa, como é que funciona? A gente tem uma outra região rodando ao mesmo tempo que vai ter uma continuidade de todos os seus serviços. Todas as suas aplicações continuam rodando. Justamente essa é a parte legal da nuvem. Porque no passado, nos data centers locais, quando a gente administrava tudo isso, nós tínhamos que ter planos de contingência bem complicados, né?
no sentido de que você tinha que ter várias máquinas e equipamentos de temperatura controlando ali o seu data center, se pegar fogo tem que ter equipamentos de gestão de incêndio. Isso hoje, quem controla é a Microsoft. Então, isso é um problema do provedor de cloud. O cara que subiu um dado dele para a nuvem, a partir do momento que ele contratou o serviço conosco, a gente que garante a duplicidade e a disponibilidade desse dado. Tá certo? Então, existe, vamos falar assim, um backup certo de maneira automática, mas quando você vai subindo o nível, por exemplo, para setores financeiros, onde você tem uma segurança um pouco maior, algumas obrigatoriedades maior, e até mesmo setor financeiro, por exemplo, tem algumas regras que você não pode ter o backup fora do país. Então, poxa, eu não posso pegar o backup aqui e jogar no data center dos Estados Unidos. Como é que faz? A Microsoft tem mais de uma região no Brasil para poder absorver esse tipo de backup. Tá? Então, isso é natural. Na nuvem, quando você fala em cloud, disponibilidade dos dados é algo natural para a gente. Isso. Isso, o que é, na verdade? Né? A Microsoft ela tem um apelo sustentável muito forte, como empresa global. Tem até um videozinho muito bacana no YouTube que fala justamente desse tema. Eu vou jogar o link depois para vocês aqui no chat. Gasta-se muita energia para você manter refrigerado um data center, porque as máquinas esquentam. E a gente sabe que temperatura com equipamento eletrônico não combina. Né? E queima, a gente sabe, o processador do nosso computador esquenta. Os das máquinas que estão na nuvem também esquentam. Então você tem que manter esse ambiente refrigerado. Se você colocar essas máquinas em um ambiente que já é gelado por natureza, você não precisa gastar energia, correto? Então, começaram a fazer testes sustentáveis, onde você coloca pequenos racks dentro daqueles containers que você deve ter visto as fotos e coloca isso no fundo do oceano. Fibra ótica já está no fundo do oceano, a gente já tem fibra aí atravessando países e continentes. Então, por que não colocar equipamentos e colocar cloud lá de baixo também? Então, a Microsoft já testou, funciona. Eu vou até depois colocar um vídeo aqui para vocês verem o vídeo mesmo na prática, como é que foi os equipamentos lá dentro, eles tirando os equipamentos, a água no meio do oceano e tudo mais. Então, é muito no intuito do apelo sustentável, tá? Para a gente poder ter no futuro, a gente ter uma economia sustentável. A Microsoft tem esse compromisso de, em poucos anos, ela não ter nenhuma dívida com o meio ambiente em termos de sustentabilidade. Tudo que ela gerou de carbono, ela já vai ter, de certa forma, pago por outras iniciativas. Então, é muito nesse contexto, é bem legal. Sim. Sim, imagine até vamos complicar um pouquinho sua pergunta. Imagine que você trabalha numa empresa multinacional. Então, ela tem unidade aqui em Divinópolis, ela tem unidade em São Paulo, Brasil, mas ela também tem unidade em Londres, ela tem unidade no Japão, e todo mundo tem que acessar o mesmo sistema. Então, esse sistema ele pode estar rodando um data center aqui, conectado com um data center de lá. Poxa, não fica legal se o cara do Japão, toda vez que for acessar o sistema, vir aqui no Brasil, né? Vai ter uma latência muito grande, por mais que a velocidade de comunicação seja alta, a latência vai ser grande. Então, é natural que a gente tenha um sisteminha que calcula e vê qual é o próximo, mais próximo dele. Pum, ele vai acessar a informação que está no data center próximo a ele lá. Só que você tem que contratar esse tipo de serviço, tá certo? Existem alguns serviços específicos, então vai depender da sua necessidade. Quando você vai subir uma máquina, você já escolhe a região que você vai subir ela, tá? Então, se eu fosse criar um recurso aqui no portal do Azure, de maneira imediata agora, quero criar uma máquina virtual. Eu vou escolher que região que é. É no Brasil? É no leste dos Estados Unidos? É lá na Europa? Você já direciona, obviamente. Mas, caso você tenha necessidade de ter regiões espalhadas, existe sim tecnologia que faz vamos falar assim, esse raciocínio para você, te conecta na sua fonte mais próxima, onde está o seu serviço, o seu produto, a sua aplicação, obviamente. Se a sua aplicação estiver hospedada só do outro lado, a gente tem que dar a volta mesmo. Pessoal, acho que a gente passou um pouquinho o tempo aí, não seja quase 9 da noite, então, mas fiquem à vontade aí, caso tenha alguma dúvida relacionada a tudo que a gente comentou aqui no bate-papo de hoje. Vou deixar o meu e-mail pessoal, meus contatos aqui, pode entrar em contato com o LinkedIn e tudo mais, para a gente poder manter isso, né? Então, minha formação em engenharia mecatrônica aqui do Cefet, fui parar na Microsoft, e todo o conhecimento de engenharia foi o que mais agregou nesse trabalho até hoje.
Então tem tudo a ver. Então não vejam cloud como aquilo que é só voltado para TI, tá, pessoal? Engenharia na veia pode utilizar de cloud para aprimorar as nossas indústrias, as nossas empresas aqui no Brasil, tá? Vamos para cima desse tema aí, que é um tema quente e o futuro é dado, não tem como fugir, não. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, não, mas só agradecer mesmo e parabenizar pelo ótimo conteúdo ministrado, que agregou muito valor para nosso conhecimento, creio que para todo mundo que está aqui. E agradecer mesmo, Léo, pela disponibilidade, de estar aqui nos trazendo esse conteúdo, demonstrando o quão a tecnologia está no nosso convívio, né, ainda mais, e que ela é essencial para estar nos auxiliando em tomada de decisões, até mesmo via questão mesmo de que você disse que ela verifica a questão da pessoa na conversa, o modo que a situação tornou, do que você pode modificar, do que você errou. Então, você vê que veio para salvar mesmo, está auxiliando nós nas tomadas de decisões, seja para fechar um contrato com um cliente, seja para, sei lá, aperfeiçoar a sua empresa num determinado setor. Então, foi muito interessante. E agradecer mesmo pela disponibilidade, pelo ótimo conteúdo ministrado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigadão pelo pedido de apoio aí, né, pela possibilidade de estar aqui falando com vocês, e mente aberta, né, tecnologia está para você poder otimizar qualquer processo de qualquer vertical, em qualquer maneira, em qualquer necessidade. Então, a curiosidade também manda muito aqui. Fiquem à vontade para pesquisar, vou mandar para vocês depois a apresentação com os links, e fiquem à vontade para me pingar em caso de dúvida. Não, beleza. Ô, Léo, te agradecer mais uma vez que tá aí, ter dado essa palestra para a gente e disponibilizado um tempo aí, né? Como a gente já, eu e o Léo, a gente é muito amigo, muitos anos já, a gente sempre conversa sobre isso aí, né, pessoal? Isso aí é um tema muito interessante, viu? Isso é futuro, isso é uma coisa que, do meu ponto de vista, nós como engenheiros, a gente precisa saber mesmo, cara. Porque esses exemplos que o Léo deu aí vão muito além disso, é muita coisa que pode ser aplicado com isso aí, para estar melhorando, igual, né, eu, engenheiro eletricista, o Giovanni Tadeu aí também, engenheiro eletricista, né, essa parte aí que o Léo exemplificou da Schneider aí com a medição, cara, é uma coisa muito interessante. A questão muito, imagina você como uma empresa aí de energia solar com seu cliente, você pode fazer uma medição aí, saber se a placa que você instalou, o serviço que você fez aí está sendo tá tendo eficiência boa aí para o seu cliente ou não, você pode ajudar, e você pode fazer um diferencial para o seu cliente e você subir em cima disso. E é coisa simples, coisa que está aí, é dado, é só você tratar os dados, né? Eu acho que isso é bem interessante e hoje em dia tá na cartela de engenheiro mesmo, que tá quase que obrigatório, tá sabendo disso. Começa aí pequeno, né? Uma luz dentro de casa que você automatizar, as cores, muda aqui, muda aquilo, a curiosidade, esses produtos que de fácil acesso a gente possui hoje, a tecnologia evoluiu tanto que você consegue fazer coisas bacanas com produtos baratos. Por exemplo, uma câmera dessa não precisa ser câmera top, a imagem tem que ter uma resolução padrão, não precisa ser a câmera mais cara do mercado. Então, acho que a curiosidade manda muito aqui. Fiquem à vontade para começar pequenos projetos, ter pequenas ideias que isso leva à busca de informação e esse aprendizado é que faz a diferença na hora lá do mercado, na hora do vamos ver dentro das indústrias, dentro das empresas. Esse é o diferencial que vocês vão apresentar ali na hora, que vai ter aquele insight que vocês vão resolver diversos problemas. Não, com certeza. Ô, Léo, então acho que pode encerrar. O pessoal tem mais alguma dúvida aí? Quer falar mais alguma coisa? Então, acho que é isso mesmo, Léo. Belezinha. Obrigadão, viu, pelo seu tempo aí, pela palestra aí, cara. Pessoal e todo mundo que participou aí, muito obrigado. Né? E o Léo mandou aí o link aí do Microsoft Learn aí, né? Quem quiser entrar, ver aí, já dá uma introdução no Power BI aí. Tem muita gente interessada também e conhecer mais também sobre os produtos aí da Microsoft. Pode ficar à vontade. Isso aí, pessoal. Boa noite para todos aí, boa semana para todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Léo. Obrigadão, cara. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite, obrigado.